Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu voltei com a reflexão do Evangelho Diário essa semana e também estou voltando com a reflexão da liturgia da palavra dominical. E nós estamos aqui no 9º domingo do tempo comum, no ano B. É por isso que nós vamos ver constantemente, aos domingos e também durante a semana, a reflexão sendo extraída, sendo tirada do Evangelho de São Marcos. São Marcos é o evangelista do ano B. Então, no Evangelho de hoje e nas leituras que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, nós vamos ver Jesus condenando a maneira legalista dos fariseus de observarem a lei, de observarem os preceitos de Deus. Por isso Jesus falou sobre eles: vocês examinam as Escrituras, buscando nela a vida eterna, pois as Escrituras dão testemunho de mim e vocês não vêm a mim. Por causa disso, morrerão em vossos pecados. Então, resumindo aqui algumas falas de Jesus e compactando em uma palavra só, Jesus está dizendo para eles: vocês são legalistas, vocês acham que serão salvos observando a lei, quando na verdade vocês mesmos quebram a lei. São Paulo vai dizer: ninguém será salvo pela observância da lei. Aqui a lei de Moisés, os 10 mandamentos e também os preceitos, os 600 preceitos que Moisés havia estabelecido para educar o povo. E Jesus deixa muito claro que a lei, por meio do apóstolo São Paulo, fica revelado para nós que a lei é uma pedagoga, é como uma pedagoga, ou seja, como uma professora que vem educar o povo de Deus na vontade de Deus. Mas eles não serão salvos porque observam a lei, mas porque amam a Jesus. Porque amam Jesus. Veja, no Evangelho de hoje acontece um embate de Jesus com esses hipócritas. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Não lembro agora qual é a passagem, mas no Antigo Testamento vai dizer que se uma pessoa passasse por uma plantação de trigo ou de uva em um dia de sábado, ele não poderia colher para colocar em cestos ou feixes e fazer esse transporte da colheita. Mas eles poderiam, por exemplo, quem passava pela plantação da uva em dia de sábado poderia colher alguns frutos e comer. Esse colher para o alimento daquele momento não era considerado um trabalho. E também aqueles que passavam pela plantação de trigo poderiam também debulhar algumas espigas e comer ali mesmo. Isso também não seria considerado um trabalho. Portanto, não haveria aí uma quebra do repouso sabático. Mas veja o que vão dizer os fariseus. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. O que é que os apóstolos estavam fazendo? Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Eles arrancavam as espigas, São Mateus vai dizer de forma muito específica, eles arrancavam as espigas, debulhavam as espigas e comia o grão do trigo. E eles vão dizer: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Quando na verdade aquele ato dos apóstolos era sim permitido. As Sagradas Escrituras deixam isso muito claro, Tem outros vídeos meus aqui falando sobre o repouso sabático e você pode encontrar essas passagens que eu deixei, que eu li nas reflexões, para que você possa compreender melhor o que eu estou dizendo. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só a os sacerdotes era permitido comer esses pães. Então, Jesus mostra que o rei Davi, que eles tanto estimavam, também fez algo que, para eles, para os fariseus, seria o fim do mundo. Seria quebrar uma das suas leis. Qual era? Uma lei cerimonial. A lei do templo. O sumo sacerdote oferece esse pão a Deus, mas somente os sacerdotes podiam comer destes pães. E Davi vai lá e quebra aquela lei. Davi, sem ser sacerdote, entre aspas, porque Davi também
era sacerdote no seu sacerdócio régio, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis, mas ele não era sacerdote ministerial. Então Davi não podia se alimentar daquele pão, e Davi quebra essa lei. Mas na verdade Davi não quebrou a lei. Por quê? Porque Jesus vai dizer e deixar bem claro, veja, e acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus mostra claramente que os seus apóstolos não quebravam a lei sabática, porque tinha uma lei que permitia que eles fizessem aquilo, debulhasse espigas de milho, ou melhor, de trigo, e comesse, ou colhesse algum fruto da videira e comesse. Então eles não quebravam a lei. Porém, Davi, sim, aparentemente, segundo a filosofia, segundo a ideia dos fariseus e dos adventistas atuais, ele estava quebrando a lei, se alimentando de algo que não era permitido a ele. Ou seja, ele quebrava uma lei cerimonial. Os apóstolos não teriam quebrado a lei moral da guarda do sábado. E Jesus continua. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Então, o legalista, ele age assim, né? Ele fica observando os seus pares ou aqueles que estão ao seu redor para ver um deslize deles e os acusá-lo. É assim que age o legalista. É assim que age aquele que é hipócrita, que não vive a fé e que fica acusando a todos os outros de não vivê-la. Então, Jesus disse ao homem da mão seca, ou melhor, então Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E Jesus perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Então veja, meus irmãos, que o hipócrita ele age assim. O hipócrita ele se rebela dessa maneira. Ele não quer fazer o bem, ele não quer amar o próximo e ele ainda condena quem deseja fazê-lo. Denis, mas isso aí não significa dizer que Deus, ou melhor, que Jesus quebrou o sábado. Jesus não quebrou o sábado. Jesus não quebrou o repouso sabático. Jesus fez aquilo que a lei determinava. Jesus fez aquilo que o Pai determinava muito mais do que aqueles 10 preceitos do Decálogo. Jesus fez se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo deixa escrito para nós e revelado para nós em Romanos capítulo 13, verso 10. São Paulo vai dizer que o amor não pratica o mal. Ao contrário, o amor realiza, o amor cumpre toda a lei. Então, meus amados irmãos, Jesus, que é o amor de Deus que foi derramado em nós, Jesus, que é a manifestação clara do amor de Deus, vem até nós para nos salvar da hipocrisia, para nos salvar do legalismo religioso, para nos salvar daqueles que não cumprem a lei, mas amarram fardos pesados e colocam sobre as costas dos outros, sem mover um dedo sequer para ajudá-los a carregar. Na primeira leitura de hoje, falando sobre o repouso sabático, Jesus deixa, ou melhor, o autor, Moisés, do Deuteronômio, deixa muito claro que se os adventistas do sétimo dia, os adventistas da promessa e os adventistas da renovação ou da reforma estariam também desobedecendo esse preceito, o descanso, o Shabat, o repouso sabático. Veja, Deuteronômio 5, versículo 12 ao 15. Assim fala o Senhor, guarda o dia de sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as tuas obras. O sétimo dia é o do sábado, o dia do descanso, dedicado ao Senhor teu Deus. Aí aqui ele vem dizer o que deve ser feito para que o repouso sabático não seja quebrado.
Não farás trabalho algum. Veja, não farás trabalho algum. Todos os adventistas que eu conheço, pessoalmente, eu já vi fazendo inúmeros trabalhos em dia de sábado. Inclusive, trabalhando para ganhar dinheiro. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Então veja, o adventista, ele diz que repousa em dia de sábado. Porém, ele não segue aqui a amplitude do preceito. Ele diz, nem teu filho deve trabalhar, nem tua filha, nem teu escravo. Aí, os adventistas não têm escravo, mas eles têm o motorista de aplicativo, que está a serviço deles. Eles têm o motorista de ônibus. Eles têm o balconista da farmácia. Eles têm o balconista do mercado, da padaria. Né? E aqui continua. Nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Ou seja, os adventistas, segundo eles, são um povo de Deus. Todos aqueles que estão fora da sua igreja são os estrangeiros. Mas assim mesmo, eles desfrutam no dia de sábado do trabalho, do exercício de trabalho do estrangeiro, do farmacêutico, do padeiro, do dono do restaurante, né? E assim sucessivamente. Ah, não, Denis, mas não são todos. Mas é uma grande maioria. É uma grande maioria. Então, não sejamos hipócritas. Versículo 15 vai dizer: lembra-te de que fostes escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Porque tu eras escravo, tu trabalhavas, tu não conseguias no dia de sábado louvar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Por quê? Porque tu eras impedido de fazer isso. Só que, meus irmãos, nesse versículo final, Jesus deixa sintetizado, né? Eu digo Jesus, mas Deus, o Espírito Santo, deixa sintetizado para nós, nas palavras de Moisés, o que é que nós devemos fazer de fato no dia do repouso. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Ou seja, tu eras escravo. Nós, todos nós, antes de aceitarmos a Cristo, antes de abraçarmos a fé, éramos escravos de Satanás. E não tínhamos, nessa escravidão, a graça de adorar ao Deus Altíssimo. E o Senhor nos arranca da escravidão, como Ele arrancou com braço forte os israelitas do Egito. E agora sim, vocês são livres para adorar o Senhor. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. É por isso que o Senhor teu Deus diz para ti: olha, antigamente vocês eram impedidos de adorar. Hoje, não. Hoje vocês podem adorar. E adorar em espírito e em verdade. Não somente no sábado, mas também em outros dias. Mas, hoje, para nós cristãos, o dia que o Senhor fez para nós é o domingo. O dia da ressurreição de Cristo. O dia que o Senhor ressuscitara. O dia em que os apóstolos se reuniam para celebrar a Eucaristia, para celebrar a ceia, como eles chamam. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, se eu não estou enganado. É nesse dia. Então, meus amados irmãos, na segunda leitura, São Paulo vem deixar para nós, podemos assim dizer, um ensinamento extraordinário a respeito da verdadeira adoração ao Senhor. Ele diz: irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilha a tua luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados.
por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. O que é que São Paulo está dizendo? Olha, vai ter sempre alguém para te perseguir por causa de dia de sábado, como ele vai dizer aos Colossenses, que ninguém vos critique por causa de lua nova ou por causa de sábado. Isso tudo era sombra de Cristo, de algo maior que deveria vir. Então o que nós precisamos fazer é amar a Cristo, adorar a Cristo. No dia dele, no dia em que ele ressuscitara dos mortos, no domingo, no Dominus, o dia do Senhor. O que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, é nos entregarmos a Jesus, é adorarmos a Jesus, é amarmos a Jesus. E seremos entregues à morte. Seremos acusados da igreja que mudou a lei de Deus. Seremos acusados da grande prostituta, da grande Babilônia. Seremos acusados de que seguimos a besta do Apocalipse, que é o Papa. Seremos acusados de que seguimos a grande besta, a meretriz. Seremos acusados de idólatras. Seremos acusados de tudo aquilo que você puder imaginar. Por quê? Porque constantemente estamos sendo entregados à morte. Entregados à mortes constantemente e diariamente. São João vai dizer, para alguém matar o outro não precisa atirar nele ou feri-lo com a espada ou com a faca. São João vai dizer, filhinhos, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida e o amor de Deus não está nele. Então nós somos entregues à morte todos os dias pelo ódio que é derramado contra a igreja de Cristo, contra a noiva de Cristo. Por causa de quê? Por causa de pessoas que com espírito farisaico, legalista, querem nos acusar de quebrarmos a lei, ou melhor, de mudarmos a lei, quando na verdade nós adoramos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a adoramos em espírito e em verdade, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.